Queridos amigos, irmãos, boa noite, né? Hoje nós temos uma palestrante nova e eu falei que eu queria fazer a apresentação dela. É a primeira vez que a Renata faz palestra aqui no nosso centro. Então, cada vez que vence os limites e é capaz de assumir uma palestra, para nós é um dia de muita alegria e de muita glória. Porque quem estuda, que faz o EJA, que faz o EAD, tem que saber falar de doutrina. Então, nós temos que criar os espaços para que esses valores apareçam. E nós valorizamos muito a parte de estudos. O Centro Maria Modesto Cravo, uma das suas características é o estudo. Temos as outras áreas, mas o que a gente mais se preocupa é com o atendimento desde a criança, na evangelização infantil. Então, nós estamos entrando de férias, as nossas aulas, mas vamos ter estudos para todos. A evangelização infantil no nosso centro, ela é pioneira. As orientadoras fazem aulas para as crianças, tudo através da internet. Um trabalho maravilhoso. E quem tem criança pode inscrever os seus filhos desde 5 anos até os adolescentes. E são excelentes as aulas. E temos também, vamos começar agora, no final de julho, começo de agosto, todas as turmas. Nós temos o ESD 1, ESD 2, Mediunidade 1, Mediunidade 2, EAD, e os livros que a gente também tem grupos estudando, André Luiz e o Divaldo. Temos 2 grupos estudando o Divaldo. Então, quem quiser, não o Divaldo, né? A Joana de Ângeles, que escreve sobre a transição planetária. Então, quem quiser estudar, pode vir aqui no centro, que nós vamos ter aulas presenciais. Na quarta-feira, a gente tem o Mediunidade 1 e temos só Mediunidade 1 presencial. E na quinta-feira, nós temos o ESD. Então, quem não pode estudar na quarta-feira, também temos a quinta-feira, que vai ser o ESD, que é coordenado pelo Silvio. Todos esses cursos, esses grupos, nós temos professores, ministrantes excelentes, da melhor qualidade. Então, quem quiser estudar presencial ou quem quiser estudar via internet, nós temos cursos para atender a todos. E vamos ter também cursos daqui um pouco para aprender a fazer biscoitos, para aprender a fazer roscas, né? Hoje nós temos aí os biscoitos lá do Branca Mendonça, né? De broinhas. Então, quem quiser, está ali na frente. Mas é uma alegria falar de tudo isso. Quando a Ivana, que é a nossa secretária, fez a relação de todos os cursos, de todas as turmas, gente, eu fiquei assustada. Nós temos muitas coisas oferecendo para muitas pessoas, né? Então, fiquem à vontade. Não pense que vocês ficarem sem vir aqui, não pode estudar. Pode estudar através da internet. Quem quiser vir também pode vir. Não tem problema, nosso centro é muito arejado, tem bastante espaço e a gente faz tudo para a gente estar atendendo às normas legais. Então, nós vamos ler hoje, do livro Dia a Dia com Chico Emmanuel, 4 mensagens. Esses são praticamente pensamentos. Inicia a obra de benemerência em tua própria casa, distribuindo algumas palavras de incentivo com quem te comunga o cálice de luta. Bem-aventurados os misericordiosos, que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Quem recebe a dádiva da luta na condição de um tesouro por engrandecer e aperfeiçoar, realmente encontrou para a própria felicidade o verdadeiro caminho do céu. Ninguém é tão pobre
que não possa dar alguma coisa ao semelhante. E aquele que se compadece e ajuda, cede ao próximo algo de si mesmo. Senhor Jesus, sabemos que podemos doar de nós muitas coisas além do dinheiro. A paciência, a perseverança, a coragem e a fé. Senhor, transforme cada um de nós em instrumentos de paz, que onde estivermos, possamos levar calma, serenidade, porque estamos lutando, Senhor, para diminuir as nossas raivas, culpas e ódios. Permita, Senhor, que sejamos verdadeiros cristãos, amando e perdoando. E em Teu nome, iniciamos mais um trabalho do Centro Espírita Maria Modesto Cravo. Que assim seja. Então, nós temos hoje a Renata Françoso, ela atua lá no nosso Centro Branca Mendonça, trabalha em todas as frentes, no trabalho mediúnico, no trabalho fazendo comida, fazendo biscoito, fazendo horta, né, Renata? É uma jovem, né, que adotou 2 crianças e ela queria falar sobre este tema, adoção e os desígnios de Deus. Então, Renata, e gente, não se esqueçam de entrar na nossa página. As nossas palestras são de alta qualidade. Aproveite e estude. Seja bem-vinda, Renata. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje, como a Jônia já falou, né? Primeiramente porque é a casa que me acolheu na doutrina espírita. Foi a primeira casa que eu comecei a estudar, me interessar e entender sobre tudo que acontecia na minha vida. E há 9 anos atrás, sentava eu na primeira cadeirinha aqui da frente, com meu primeiro filho pequenininho, e a gente estudava, ouvia as palestras, de repente comecei a estudar, me envolver com evangelização, e assim foi aumentando o meu trabalho na casa e agora na outra casa, que é no Jardim Itamaracá, mas que é uma extensão dessa daqui. E lá é a nossa segunda casa também, a gente faz de tudo lá. É maravilhoso. Meus filhos gostam demais de estar lá e tem sido para nós um grande presente. E hoje eu trago esse tema porque eu sempre pensei nisso. Quando eu me sentisse pronta, eu queria trazer o tema, a adoção para a doutrina espírita. Eu trabalho desde 2016 no grupo de apoio à adoção aqui de Campo Grande. Nós temos o grupo e lá nós trabalhamos com o tema adoção, mas numa visão ampla, sem falar em religião, porque lá nós temos diversos tipos de formações familiares, religiosas, e nós respeitamos todas elas. Então lá nós falamos sobre questões que não envolvam essa parte. Então eu tinha muito desejo de falar na visão espírita, porque foi onde eu fui procurar as respostas que eu queria quando começou essa questão dentro do meu coração de querer ser mãe por adoção. O que diz Deus? Né? O que Ele fala para nós? O que Jesus fala para nós? Como é que acontece essa gravidez que não é vista aos nossos olhos, mas é sentida no nosso coração? Então é um tema que faz parte da minha vida, é um tema que me emociona muito, porque eu estou aqui por milhares de crianças e adolescentes que não têm voz, que estão dentro das casas-abrigos, escondidas debaixo dos tapetes, e que nenhum de nós vai lá dar um oi, saber como estão. E aí, quando eles crescem e vão para as ruas e cometem os atos mais absurdos para nós,
nós questionamos como uma pessoa pode fazer tanta maldade. E nós nunca paramos para pensar nessas crianças que estão recebendo maldade dentro das casas-abrigo. E para minha maior surpresa dentro deste tema, eu também fiz aqui o meu atendimento fraterno com a Jônia, quando eu decidi ser mãe por adoção. Eu queria saber, né, se eu dava continuidade, se eu não dava, porque quando a gente não estuda o tema, parece que ele é um tema muito permeado por preconceitos. Quando nós falamos eu quero adotar, é muito comum as pessoas falarem, por quê? Não faz isso não. Fulano adotou e aconteceu isso. Beltrano adotou e aconteceu isso. Não adota não. Mas ninguém olha para você quando você está com aquela barriga linda e diz, aborte este filho. Aborte, porque esse filho pode ser um inimigo seu do passado. Então, hoje estar aqui representando essas crianças e falando de coração para coração com vocês é algo muito especial para mim. Muito mesmo, porque eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando diferente sobre a adoção, pensando em algo que jamais pensaram e olhando para essas crianças de uma forma diferente. Bom, a Jônia já falou da minha composição familiar, né? Eu tenho 3 filhos e 2 dos meus filhos são por adoção. Hoje eles estão com o mais velho com 10 anos, o do meio com 6 anos e a mais novinha com 5. O meu primeiro filho por adoção eu recebi ele com 11 meses e a minha filha veio com 1 ano e meio para mim. Então, para nós falarmos de adoção, na visão espírita, primeiro a gente tem que relembrar por que nós reencarnamos. Todos vocês já ouviram palestras espíritas ou alguém está aqui pela primeira vez? Todos já, né? Então nós temos que relembrar, né? Por que nós reencarnamos? O que nos diz os espíritos, né, sobre essa reencarnação? Estamos aqui para progredir. Estamos aqui quantas vezes forem necessárias para nos tornarmos perfeitos, assim como Jesus, que um dia começou como nós, um espírito simples, ignorante, que foi avançando. Assim somos nós, filhos do mesmo Pai. Mas para chegarmos à perfeição, temos que passar por todas as vicissitudes da vida corpórea, todas. E além disso, porque às vezes a gente pensa assim, né? Eu estou aqui para progredir e esquece do além. Além disso, para colaborar na obra do Criador. Então, além de ser melhor, eu tenho que colaborar com um mundo melhor. E aí eu coloquei ver detalhes no livro dos Espíritos, porque aqui eu não coloquei toda a parte, porque 30 minutinhos para falar de adoção, eu falo toda sexta-feira do mês de adoção, então é um tema tão amplo que aqui eu enxuguei bem mesmo para a gente tratar da adoção na visão espírita. Mas a gente precisa relembrar, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para progredir e ajudar a todos a progredir junto conosco. E a família, gente, é o melhor lugar para a gente viver todas essas vicissitudes, não é? Na família a gente aprende a ter que amar aquele que a gente não quer nem olhar, no caso dos irmãos. A gente fala, eu quero matar esse menino, mas você tem que conviver, você tem que aprender a amar, você tem que aprender a dividir.
Obrigada. E aí minha mãe lembra muito bem assim, que a gente tem mania de falar para os filhos, o irmão vem para somar. Aí minha mãe fala, a gente ensina errado, a gente tem que falar que o irmão vem para dividir. Você tem que dividir a mãe, o pai, o brinquedo. Quer aprendizado melhor do que ter um irmão? E você ter que amar esse irmão, não é? Então o que Deus faz na sua infinita sabedoria? Nos dá uma família para a gente começar a aprender a amar. Começar a lidar com as dificuldades e aprender a amar. Então a família é a nossa escola, é a nossa educação dos espíritos. E aí o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram. A gente não está se vendo pela primeira vez, é um reencontro, com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. E aí a gente reencarna, então toca a vida, né? Alguns casam, outros não, mas chega uma hora que a gente quer ter filhos. No caso das mulheres, coloquei aqui as mulheres não só para lembrar delas, mas porque é onde eu sei que o calo aperta mais, com relação a quando a gente quer engravidar e este filho não vem. E aí a gente começa a se questionar, meu Deus, por que eu? Por que comigo? Eu fiz tudo o que me mandaram, eu estudei, eu me casei, eu fiz concurso, fiz faculdade, cadê meu filho? O que eu fiz de mal para não ter um filho? É assim que nós pensamos. Aquela menina que está lá, nem terminou o ensino médio, já está no 3º filho, não cuida de nenhum, por que eu não tenho nenhum? E vai acabando com a gente, às vezes, esse pensamento. E muitas mulheres pensam, Deus não me deu um filho. E a partir dessa dor, outras portas começam a se abrir. Outros caminhos começam a surgir. E aí nós temos os caminhos que nos levam à adoção. Esse primeiro da infertilidade, às vezes do casal, às vezes só de um. Querer ser pai solo, solteiro, mãe solo também. A união homoafetiva também traz a adoção. E aí a adoção vem como uma bênção. Porque aquele casal que não poderia ter um filho, aí tem a oportunidade de ter o seu filho. E aí dizem os espíritos para nós, as famílias precisam, as crianças precisam de famílias corpóreas e espirituais. E aí entram esses pais. E alguns questionam, mas essa criança sem a presença materna vai ficar traumatizada. E aí novamente vêm os espíritos nos dizer que o maior trauma de uma criança é não ter amor. O maior trauma de uma criança é ser esquecida dentro de um abrigo. Esses casais estão fazendo o papel mais importante, que é amar, principalmente aqueles que ninguém quer. E aí precisamos lembrar que espíritos não têm sexo. E precisamos lembrar que a doutrina espírita traz todo o conhecimento dela para nós, não para julgar. Ela é uma doutrina que nos consola. E não uma doutrina que nos ensina a julgar. O conhecimento que a doutrina nos traz é para nos fazermos melhores. E não para olhar o meu irmão e dizer, nossa, esse na encarnação passada deve ter aprontado muito. Muitas pessoas me perguntam, no particular. Por quê? Porque alguém que se diz espírita falou para ela que a criança é um inimigo. A criança vai fazer mal. Em nenhum momento eu vi a doutrina nos ensinar isso. Eu juro para vocês que eu me envergonho e eu não fico quieta para isso, porque não é isso que a doutrina nos ensina. Todo o conhecimento que ela nos dá é para nos tornarmos melhores e não julgar os nossos irmãos. Como a gente vai discutir um pouco mais. A idade avançada, às vezes a gente faz faculdade, faz as coisas, chega num ponto que a idade está muito avançada para ter, né, um filho biológico e aí parte também para adoção. Ganhar um filho inesperado. Vocês já pararam para pensar que nessa questão da Covid, muitas famílias estão ganhando inesperadamente um filho? Não sei se vocês viram o caso de trigêmeos, que a mãe desencarnou pela Covid, o pai num acidente de carro. Essas 3 crianças foram parar para um tio. E aí, né? Por que será? Depois a gente vai ver uma história que exemplifica bem isso. E o desejo de adotar. Então nós temos todos esses caminhos que nos levam à adoção. Segundo o Espiritismo, todos somos adotados, porque o nosso verdadeiro pai é Deus. Então neste momento, eu sou a mãe dos meus filhos.
Na outra encarnação, pode ser que eu não fui. E assim é o Espiritismo, é assim que nós acreditamos na reencarnação. Uma hora alguém é minha mãe, outra hora outra pessoa, os papéis se invertem, como nós já vimos em diversos livros da literatura espírita. Então a única coisa que a gente tem certeza absoluta é que o nosso único e verdadeiro Pai é Deus, em todas as nossas vivências. E é claro, né, quando eu fui buscar informações sobre a questão das crianças, os porquês, né, da criança e a adoção, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Qual é a maior lei que nós temos, gente? Não é a lei de amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Coloquem-se aí no lugar desta criança. Para mim, o que mais de importante eu tenho é a minha família. Tudo que me dava impulso para ser melhor ou fazer algo ou não fazer era pensar nos meus pais, nos meus irmãos. E aí eu comecei a ficar sabendo da realidade de quem não tem ninguém. Né? Então nós temos que pensar, aqui está escrito, agrada a Deus, agrada. Então quando a gente tem a dúvida e alguém vem nos contar uma história triste, e se a gente tiver paciência para ouvir, porque nem sempre eu tinha paciência, mas se a gente tiver paciência para ouvir a história dramática, nós vamos ver aonde está o problema, que não é na adoção. E a gente vai ver isso mais para frente. Ponderai também que muitas vezes, não está afirmando, está dizendo muitas vezes, a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade, não, porém, essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai. Então nós temos aqui a questão da caridade. Muito é dito na adoção, e nós espíritas temos que entender muito bem isso, que a adoção não é caridade. Não é essa caridade, está dizendo aqui no Evangelho, não é essa caridade que a gente está praticando hoje, que a gente está engatinhando, aprendendo a fazer. É a caridade que Jesus fazia, é a caridade do amor verdadeiro, é a caridade que nós vamos aprender um dia. Então a adoção não é essa caridade que praticamos nas casas espíritas, que tem hora marcada, que eu escolho que horário que eu quero fazer, o que eu quero fazer. A adoção é a caridade vivenciada por Jesus. Jesus amou e atendeu todos aqueles que chegaram próximos a ele. Jesus não perguntava como a pessoa contraiu determinada doença ou por que ela estava naquela situação. Jesus acolhia e tratava, cuidava com todo o seu amor e com toda a sua fraternidade. Nós precisamos prestar muita atenção nesta passagem. Deus permite que hajam órfãos, porém não negligências, abandonos ou maus tratos. Isso não está nos planos de Deus. Quando ocorre pelo livre-arbítrio que a pessoa negligencie um filho ou a maltrate, não está nos planos divinos. Então, para esta criança vai acontecer uma reprogramação. Ela irá para uma outra família que a aguarda. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Olha que passagem libertadora para nós.
Deus aqui nos diz que o espírito não procede do espírito. Nós somos espíritos. Então, a criança vai aprender com os pais aquilo que ela está vivenciando, vai aprender com seu amor, com seus exemplos. E o Espiritismo também nos lembra que nós temos duas espécies de família. A família pelos laços corporais, que é a família que nós temos agora nesta encarnação, que são os laços de sangue, são frágeis como a matéria, se extinguem no tempo, e as possibilidades desta formação familiar. Espíritos estranhos, simpatias anteriores, antipatias anteriores. Então nós podemos ter todas essas vivências dentro da nossa família. E nós temos as famílias espirituais. Essas são constituídas a partir da simpatia e comunhão das ideias, fortalecidas pela purificação e se perpetuam. A duração é eterna, é para sempre, é antes, durante e depois. Então, na nossa família corporal, nós podemos também ter os nossos familiares espirituais, mas nem todos os familiares corporais são os nossos familiares espirituais. E aqui nós temos um encontro lindo entre Jesus e Maria Madalena. Vocês sabem qual foi a conversa que Jesus e Maria Madalena tiveram no seu primeiro encontro? O que queres que eu faça? Jesus olhou para ela e disse: Maria, ama todos os teus filhos. E ela, com muita vergonha, olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho a honra de ser mãe, eu não tenho filhos. E então, Jesus diz para ela: Maria, eu não estou falando dos filhos do corpo, eu estou falando dos filhos da alma. Eu estou falando dos filhos que não têm mãe. Eu estou falando das mães que não têm filhos. Vá, Maria, ame. E então Maria vai. Outra dúvida que as pessoas têm muito recorrente é a questão da filiação biológica e adotiva. É igual, não é igual? E eu agradeço muito a Deus por saber que eu tenho filho biológico e eu tenho filho por adoção. Por quê? Quando eu tive o meu primeiro filho, eu passei pela gestação, tudo que eu sonhava, tudo que eu queria, mas eu vi que nem tudo são flores. Eu vi que no meio de toda aquela ilusão materna tinha muita dor. Muita dor. E quando eu tive os meus filhos por adoção, eu vi que é muito similar. Então nós temos aqui uma fala que é de Sávio Bittencourt. O Sávio, ele é um promotor ou procurador, e ele também tem filhos biológicos e filhos por adoção. E ele diz: diferentes são as circunstâncias, não o amor. Por que será, né? As circunstâncias, não o amor. As circunstâncias, porque eu preciso lembrar que esse meu filho tem uma história. E foi uma das perguntas que eu me fiz quando eu comecei a querer pensar em concretizar a adoção. E se meu filho quiser conhecer a outra mãe? Ou melhor, se meu filho quiser morar com a outra mãe depois dos 18? E eu comecei a pensar sobre isso, sobre o egoísmo materno. Porque quando a gente tem um filho biológico, nós sabemos que nós somos a única mãe, a única. Eu não tenho que disputar com mais ninguém. Sou eu, ponto final. Quando eu vou partir para a adoção, eu tenho que me lembrar disso. Eu não sou a única mãe. E aí é muito pessoal.
Tem família que não quer chamar de mãe, tem família que diz genitora, tem família que diz a outra mulher, e aí a gente respeita. Cada um vai chamar como quer. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar: existe uma outra pessoa. Existe. E eu tenho que ensinar o meu filho a amar também essa outra pessoa, ou pelo menos ser grato. Mas por que ser grato se ela abandonou? Porque hoje a gente vê que a maioria das crianças que estão nos abrigos, elas não são órfãs. Elas são órfãs de pais vivos. Elas são crianças negligenciadas. Elas são crianças que já passaram por absurdos que não cabe aqui relembrar. Então, eu tenho que entender essas circunstâncias. Eu tenho que saber que eu estou escolhendo um filho que vai exigir ainda mais amor, ainda mais sensibilidade, ainda mais a minha força materna de aceitação. E aí eu acho o Espiritismo fantástico, porque o Espiritismo fala isso para nós: amar os nossos irmãos. A mãe do meu filho é minha irmã. A mãe do meu filho, ela é muito especial para mim. E é muito bonito quando a gente participa do grupo de adoção, porque ele nos fortalece. Lá nós vemos mães que já estão há longo tempo com seus filhos. Mães que receberam seus filhos bebês e hoje são adolescentes. E vemos mães que receberam seus filhos com 16 anos, 10 anos, 14. Nós temos histórias lindíssimas. É uma pena não dar tempo de contar nenhuma delas, mas são lindas. E no final eu vou deixar o meu WhatsApp, então se alguém quiser a gente conversa depois. Mas lá a gente ganha confiança de que a gente não precisa disputar com essa família biológica. E eu não sei se vocês sabem, mas a criança, filha por adoção, ela sempre vai precisar da vivência psicológica com a mãe de origem. É necessidade dela. Então, nós conversamos também com os casais homoafetivos sobre isso quando nós temos pai-pai. Por quê? Porque ele vai precisar falar dessa mãe. E quanto mais o casal tiver abertura para essa mãe, mais esse relacionamento vai dar certo. Quanto mais essa família não quiser falar dessa mãe, fizer disso um tabu, mais problema nós teremos aonde? Na adolescência. E para nossa sorte, eu não sei onde que isso vai parar, gente, mas para nossa sorte, a adolescência hoje, os grandes problemas são a partir dos 11 anos. As crianças estão ficando adolescentes mais rápido. Os nossos problemas eram lá com 15, 16, né? Hoje, 11, 12. Então, a gente tem que dar essa abertura, ter esse diálogo fraterno com os filhos sobre essa família de origem. E aí a gente pode perguntar, por que algumas adoções não dão certo? O que acontece para essas adoções não dar certo? E aí nós temos aqui a questão da motivação. Lembra que eu falei que tem vários caminhos que nos levam à adoção? Nós temos que ter muita consciência do meu motivo. Por que eu quero adotar? Não vale. Eu quero adotar porque eu não posso ter filho. Se você não pode ter filho, você não pode adotar. Você não pode gerar biologicamente, é diferente. Mas ter filhos, eu sempre falo isso lá no nosso grupo de adoção. Ter filhos, todos nós podemos. Se a gente quer, a gente pode. Seja homem, seja mulher, seja mais velha, seja mais nova, a gente pode, a partir dos 18, né? Então, essa é uma questão. Se você não pode partir para adoção. Se você tem muita dificuldade em lidar com o diferente, se você tem muitos preconceitos, você não pode adotar. Se você tem problemas conjugais, você também não pode adotar. A criança não salva um casamento. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe muito bem que quando um filho chega, é a prova de fogo de um casamento. Se a coisa não está boa, ela tende a piorar. Então, nós temos que pensar que esse filho, ele tem que vir pela motivação correta. E eu tenho que saber minimamente o que é a maternidade e a paternidade.
Pensar que aquele filho vai me trazer a felicidade. Estou deprimida, vou adotar. Não. Se você está deprimido, começando um processo de depressão e você adotar, você receber um filho, seja ele biológico ou não, a sua depressão vai piorar, vai agravar. Porque a criança, ela precisa de você. E aí também está lá dentro das nossas circunstâncias diferentes. O meu filho não está no abrigo porque foi amado. O meu filho esteve no abrigo, ou está, quem ainda não recebeu, porque ele está sendo negligenciado, ele está cheio de traumas. Além de mãe, eu vou ter que ser enfermeira, eu vou ter que ser psicóloga, e eu vou ter que ter a consciência de que vai chegar um momento da vida dele que ele pode precisar de um acompanhamento psicológico. Pode chegar um momento que eu sozinha não vou dar conta, então a gente tem que ter essa dimensão. Né, de que a minha motivação tem que ser a motivação de desejar um filho, mas sabendo o que era um filho, né? Sabendo que este filho não vai suprir a minha necessidade, eu que vou suprir a necessidade do meu filho. Saber que o meu filho, ele não vai me trazer só felicidade. O filho é um combo, é um combo completo de sentimentos, né? E a gente tem que aceitar isso. E aí, para que a adoção dê certo, nós temos que ter atitude adotiva. A atitude adotiva não é só com o filho, ela é totalmente dentro da doutrina espírita. Eu tenho que ver a dor do outro, respeitá-la, ajudá-la. Eu tenho que ser aquela pessoa que gosta de servir. Eu tenho que ser aquela pessoa que se dedica, sabe? Não posso ser uma pessoa egoísta que quer um filho só para ela, que a gente sabe que o filho é do mundo. A gente educa o filho para o mundo. E dentro, né, dessa atitude adotiva, ela é uma atitude que é colaborativa, cooperativa e nunca competitiva. De novo, está aí a família de origem. E as crianças, para conseguir lidar com tanto absurdo que aconteceu na vida delas, elas fantasiam a mãe e o pai de origem. Muitas vezes elas fantasiam que esse pai e essa mãe foram maravilhosos. Não tiveram dores, não tiveram problemas, que eles foram para o abrigo porque a polícia as retirou. Elas não têm dimensão de tudo que viveram, então elas fantasiam que são bons. Então é muito comum, quando a gente briga com os filhos, eles falarem, principalmente os maiores: a minha mãe não fazia isso comigo, eu quero voltar para minha mãe, e falar essas coisas. Mas se a gente for pensar, quando a gente era adolescente, com certeza em algum momento da vida a gente desejou não ser filho daquela mãe, desejou ser filho da tia, porque a tia era mais boazinha. Depois a gente pensa, não, né? Mas em algum momento a gente fala: você não é minha mãe. O meu filho de 5 anos já falou isso pra mim. Que mãe chata, não quero mais você. Eu falei: então tá bom, na hora que você quiser você vai embora. Aí ele passou um pouquinho: mãe, desculpa. Gente, se eu for associar isso à adoção, eu não vou conseguir ter um relacionamento bom com meu filho. Doar-se por inteiro. Lembra que a gente falou que não é caridade, não é essa caridade que a gente conhece. A caridade tem hora marcada. Eu vou ao centro espírita, eu faço a caridade, eu volto para minha casa. O filho, você está com ele 24 horas. O filho exige de você aquilo que você não tem para dar. Tem um psiquiatra que fala bastante com a gente, e ele fala assim: o filho exige muito mais do que 100%. E aí, quando eu recebi o meu filho, meu primeiro filho, ele chorava todas as noites. Eu fiz todo tipo de tratamento com aquela criança e nada fez ele parar. E interessante que eu falava com a minha mãe: eu não quero recém-nascido não, porque recém-nascido tem um momento da cólica e eu queria correr da cólica. E aí eu ganhei um bebê de 11 meses que chorava a noite toda. Não tive como correr, porque que eu tinha que passar por isso. Hoje ele tem 6 aninhos, ele não chora mais, mas toda noite ele vai para minha cama. Toda noite, ele precisa disso. A minha filha não precisa, ele precisa. E certa vez nós tivemos uma mãe que dizia: eu não coloco na minha cama, é contra os meus princípios. Vocês acham que deu certo essa adoção? Gente, a cama da mãe é acolhida. É o lugar que você encontra um conforto. Como que uma criança que foi totalmente negligenciada não pode ir para a cama de uma mãe? Não deu certo. Essa criança foi devolvida.
envolve empatia. Jamais esconder a história do filho, jamais, jamais, jamais. Nós vamos conversando sobre a história do filho de acordo com a idade do filho. Nós não vamos falar tudo que a gente sabe sobre o filho, dependendo da idade dele. Então, Emmanuel e Divaldo Franco, palestrante espírita Divaldo, Emmanuel, o espírito que mentor de Chico Xavier nas suas obras, se referia a isso. Fale sempre a verdade para os seus filhos. Lembra que eu falei das histórias absurdas, que se a gente tivesse paciência para ouvir, a gente ia ver o erro? O erro está na mentira. Muitas pessoas sabem que você adotou o seu filho. Se você não fala para o seu filho, alguém vai falar. E alguém vai falar na pior hora. Então, a gente conversa sempre com os pais. Fale a verdade. Quando? A todo momento. Meus filhos chegaram bebezinhos, e esse era meu medo, porque eu sabia que eu que ia ter que lembrar, colocar na mentezinha deles essa lembrança de que eles chegaram por adoção. Então eu tenho em casa fotos do dia que a gente foi buscá-los no abrigo. E todas as vezes que vem história de nascer de barriga, da mãe, etc e tal, eu converso isso com eles novamente, que eles vieram de uma outra barriga. E a minha filha um dia perguntou: mãe, como era a outra moça? Falei: não sei, minha filha, mas eu imagino que ela era linda como você. E ela achou a coisa mais maravilhosa da vida dela. Outra vez ela falou: mãe, eu quero ir lá na casa da outra moça. Ela escolheu falar outra moça. Falei: tudo bem, minha filha, quando você estiver grande, a gente vai lá. Mas você vai querer morar lá? Aí ela se jogou para trás na cama, que ela estava comigo na cama, e falou assim: você tá doida, mãe? Eu só quero dar oi. Eu falei: então vamos junto dar oi para ela. Então a gente não precisa ter medo, não precisa marcar. Muitas mães se angustiam. Quando que eu vou falar para o meu filho? É sempre. Não tem que ter um dia de. Gente, já pensaram na angústia se você tiver um dia de contar a verdade? Não dá. E aí a criança pensa que o pai mentiu sobre tudo, não só aquela parte da chegada. Ele vai pensar que o pai mentiu, principalmente que o ama. Então, quando a gente escuta aquelas histórias da rebeldia, do menino que fugiu, do menino que é ingrato, quando você vai escutar toda a história, teve a mentira. Não é nem a mentira, teve a omissão. Mas a gente pode culpar? Não. Por quê? Antigamente não se falava sobre isso. As obras, nos falam, mas nem todo mundo era espírita. Então, hoje a gente sabe, que a gente conversa com os filhos naturalmente. Sem inteirar dos assuntos sobre adoção, eu tenho que saber dos assuntos sobre adoção. Não tem como eu adotar e falar que eu não quero falar sobre adoção. Então, você quer um filho que você não teve biologicamente, aí não vai dar certo a adoção, porque é diferente nesse ponto. Não no amor, jamais. Mas é diferente porque você vai ter que trabalhar essa história do seu filho, E saber sobre a nova cultura da adoção. Antigamente, lembra que a gente até falava assim, filho de criação, filho de consideração. Hoje é diferente. Todos nós aqui vamos ter na família alguém que teve um filho por adoção, mas naqueles moldes de antigamente. O filho que era o filho de criação. Hoje o filho por adoção é o filho mesmo, é o filho legítimo. É o seu filho que você vai falar com orgulho. Eu ganhei por adoção. Eu ganhei. Então, a nova cultura da adoção, até isso a gente trabalha. Eu não sou a mãe do coração, eu sou a mãe. Ele não é o meu filho adotivo, ele é o meu filho. Por quê? Quanto mais adjetivos a gente põe, mais a gente distancia essa relação, da relação de pai e de filho. Nós temos que ter, acima de tudo, disponibilidade de amar e servir. Amar é uma escolha. Eu escolho amar as pessoas que eu quero. Eu escolho amar o meu marido, os meus filhos, porque é uma escolha. A pessoa não é perfeita, nós não somos, senão já estaríamos em outro plano. Então, nós temos que ter essa disponibilidade de servir esse filho, de ajudar ele a se reconciliar com essa família. E aí, quando a gente volta aqui na disponibilidade de amar, a gente pode se questionar assim: se era para essa criança ser minha filha, por que ela não veio? Pela questão biológica. Por que ela vem por adoção? E aí a literatura espírita, eu creio que ainda faltam muitos livros direcionados à adoção, mas a gente vai pescando em várias obras. Nós temos na literatura vários casos da lei de ação e reação.
né? O que a gente faz hoje vai determinar o meu amanhã. Então, se numa encarnação passada eu fui uma mãe que não cuidei dos meus filhos, que tive problema, pode ser que nesta encarnação eu estou passando por isso, porque eu pedi para quitar, né, essa dívida com essas pessoas que eu prejudiquei. Pode ser. Lembrando que a doutrina espírita não nos ensina a criticar, ela nos ensina a compreender, ela nos consola. Pode ser que foi isso. Pode ser que eu escolhi passar por isso, experimentar para me tornar melhor, para aprender a amar aquele que não saiu de mim. Porque tem gente que pensa que a maternidade é uma condição certa de amor. Se fosse, não teríamos mães que abandonam seus filhos. Não é uma condição certa. O mito do amor materno, a gente tem que conversar sobre ele. Assim como nós temos que conversar muito sobre a depressão pós-adoção. Vocês já ouviram falar na depressão pós-parto, não é mesmo? Também existe a depressão pós-adoção. E ela é mais comum do que a gente pensa. E se a gente for olhar para aquele filho e pensar assim, este filho foi um inimigo do passado. Este filho nasceu de outra barriga. Ele pegou a índole, o má sangue, como muita gente fala, da outra família. Eu nunca vou conseguir estabelecer um vínculo com esse meu filho, um vínculo afetivo. Eu tenho que pensar, este filho Deus me deu. Eu sou grata por este filho. Eu sou grata pela vida do meu filho. E um dia eu falei isso para o meu filho. Ele falou alguma coisa também sobre a mãe de origem. E eu falei assim para ele: filho, você pode rezar por ela. Eu acho que ele falou que estava com saudade. Você pode rezar por ela. No sonho, você pode pedir para os anjinhos para você encontrar ela. E ele chora. E eu converso sempre com ele, abraço ele, conforto ele. E eu falei assim para ele: filho, eu agradeço muito também a ela, porque ela me deu um dos meus melhores presentes. Sabe qual é? Você. Se ela não tivesse te dado a vida, eu não teria você. Então a gente não pode tratar a família de origem como os vilões da história e nós os bonzinhos, os anjos que adotamos. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. São os meus filhos. Se é resgate ou não é, Deus vai saber, né? E aí, finalizando já, caminhando para o final, nós temos aqui a história de Otávio, do livro Os Mensageiros. Na história de Otávio, ele tinha no planejamento reencarnatório dele que ele seria solteiro, e que aos 20 anos ele receberia 6 crianças através da orfandade e ele se tornaria o pai dessas crianças. A providência divina faz com que os filhos cheguem até nós, não é mesmo? Às vezes um sobrinho se torna nosso filho, um amigo se torna nosso filho. Às vezes não concretiza a adoção no papel, mas é nosso filho. E então Otávio tinha programado certinho que ele ia receber essas 6 pessoas que, quando ele estava no plano espiritual, eles o ajudaram neste momento de preparação, de reencarne. Ele os ajudou. Então essas crianças na vida do Otávio iriam ajudar ele a não cair nas tentações. Essas crianças seriam os companheiros dele de jornada. E já estava lá que o começo da vida dele seria de muita luta. Mas que depois, ele se esforçando, a providência divina ia mandando os recursos, essas crianças iam ajudá-lo, estava tudo perfeito. Mas infelizmente, o Otávio não aceitou as crianças. 3 crianças eram seus irmãos. E 3 crianças, quando a mãe dele desencarna e o pai casa novamente, a madrasta traz mais 3 crianças. Passado um tempo, o pai desencarnou. Lembra que lá Deus prevê a orfandade, não os maus tratos, né? Então lá estava tudo previsto. O pai desencarnou, ficou essas 6 crianças com a madrasta. E a madrasta implorava para ele ajuda e ele, jovem, não quis saber de ajudar a madrasta. Passado mais algum tempo, a madrasta foi colocada em um leprosário, porque na época os leprosos tinham que ser separados da sociedade porque não tinha tratamento da doença.
E ele, horrorizado, se afastou de vez dessas 6 crianças, abandonou, deixou à mercê da sorte. E a vida dele se descambou. E para surpresa dele, quando ele desencarna, ele vê que aqueles 6 amigos que tanto ajudaram ele, batalharam por ele, ele abandonou. Então não dá, gente, para a gente afirmar que os meus filhos são meus inimigos. Os meus filhos podem muito bem ser meus companheiros, e mesmo que fossem inimigos do passado, a doutrina nos ensina que estamos aqui para aprender a amar. Eu tenho que pedir perdão e amar. Me perdoa, meu filho, né? Eu te amo, me perdoa. Então, a doutrina ela vem nos ensinar a praticar este amor. E aí eu pergunto para vocês, se vocês soubessem que Jesus reencarnou e precisa de pais que o acolham, o que vocês iriam fazer? Vocês iriam lá se oferecer para ser os pais de Jesus? Levar ele para casa, cuidar dele, até ele se tornar de novo moço e seguir com as suas obras? Ou se soubéssemos que Emmanuel está precisando de uma família, está dentro de um abrigo? Vocês conhecem Haroldo Dutra Dias, não conhecem? Haroldo passou por 8 lares. 8. Muitas casas. Haroldo é um bandido? Haroldo é uma pessoa maravilhosa, que tanto nos ajudam também a compreender a doutrina. Então, só para a gente fechar esse pensamento, o que nós faríamos se Jesus estivesse esperando por alguém, um pai, uma mãe, o que nós faríamos? Né? Nós temos uma música, não sei se vocês já ouviram, que se chama Um Jantar para Jesus. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na letra da música. Obviamente não vou cantar, né? Vou livrar vocês disso, vou ler a história, porque é uma história linda, linda, linda. E que acontece conosco todo dia. Então, ele conta que ele convidou Jesus para jantar na casa dele. E como ele não tinha muitos recursos, ele fez um frango. Assou um frango, um belo frango. E assou para Jesus. Preparou, deixou aquela mesa posta, linda, simples, mas linda. E aí, bate alguém na porta e ele vai correndo atender. Quando ele vai atender, ele vê que era um mendigo. E o mendigo estava faminto, pedindo algo para ele comer. E ele ficou pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço desse frango, Jesus vai perceber. E ele olhando aquele mendigo, ele pensa, ele fala, se eu tirar com jeito uma coxa, eu acho que dá. Ele tira uma coxa e dá ao mendigo. O mendigo agradece e fala para ele que na mesa dele nunca falte o pão. E diz, é feliz o homem que tem caridade e amor no coração e segue a sua vida. Ele volta para a mesa, batem de novo a porta. Ele vai correndo atender pensando que é Jesus. É uma criança toda maltrapilha. E além da comida, ela queria um pouquinho de atenção. E de novo ele pensa, Jesus vai chegar, o que eu faço? Vai estragar o frango. Mas ele pensa de novo, vou tirar só mais uma coxa, com jeitinho. Jesus não vai perceber não. Tirou a coxa e deu para a criança. Deu um pouquinho de atenção e a criança foi embora feliz da vida. E disse que nunca faltasse o pão na mesa dele. E que é feliz o homem que tem caridade e amor no coração. E então, Jesus bate a porta. Ele abre, Jesus senta à mesa e ele diz para Jesus, Jesus, pode se servir. Jesus olha aquele frango e diz não. Ele leva o maior susto e começa a explicar. Senhor, eu preparei o frango. Mas, quando ele foi continuar, Jesus pede para ele parar. E Jesus diz para ele, eu estou satisfeito com as 2 coxas desse frango que você me deu. Eu estive em sua casa
Eu bati em sua porta e você me recebeu. E ele diz: é feliz o homem que tem caridade e amor no coração. Quantas vezes Jesus está batendo a nossa porta e nós, por medo, por ouvir as histórias absurdas, por ouvir as negativas sobre a adoção, não estamos atendendo. Não estamos, por medo. Então, por isso hoje, eu disse a vocês que eu estou aqui, também representando essas crianças que precisam de nós, para que não tenhamos medo. Jesus fala conosco, Deus fala conosco. E outro dia eu conversando com uma pessoa, eu disse a ela é contrária à adoção, na vida dela, não contrária à adoção, mas na vida dela. E me falou os motivos, e eu disse a ela, eu jamais vou conseguir te explicar o amor que é ter os meus filhos. Não tem como explicar. O abraço de um filho, não tem como explicar a alegria de receber um filho. Gente, você ir para a maternidade, ter o seu filho biológico, é maravilhoso. Assim como é maravilhoso você receber a ligação de alguém dizendo que o seu filho nasceu e já tem tantos anos. Você perde as pernas, você se emociona. Da minha última filha eu chorava e meu filho maior falava: o que foi, mãe? O que foi, mãe? E eu não conseguia falar. Até que eu parei e falei para ele: a sua irmã nasceu e está esperando a gente. Vamos embora. E uma correria maravilhosa para buscar um ser querido, que a gente sabe que é de longa data. O amor que nós temos pelo nosso filho é legítimo. Deus fala no nosso coração. Então, eu lembro que quando eu me questionei, vou adotar, não vou adotar, as pessoas me diziam: siga o seu coração. E realmente, o Espiritismo nos diz isso. Deus fala conosco através da nossa consciência. Se nós temos um filho por aí, está no nosso coração, está na nossa consciência. Mas nós sabemos que a adoção é muito particular. Se a gente for falar para todo mundo, a gente vai ouvir o que não quer. Então é melhor não falar para todo mundo. É melhor tomar a nossa atitude, receber o nosso filho, sermos felizes e sermos exemplo de que as relações são maravilhosas. E tem os seus problemas, sim, como todo filho. Quem não quer ter trabalho não pode ter filho. Eles dão problema, eles dão alegria, eles dão tudo, porque são filhos. Mas, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Mesmo com meu filho chorando, mesmo com a minha filha sendo a pimenta que é. E aí tem gente que diz: recebi meu filho e percebo que ele tem uma personalidade muito forte. E aí a gente tem que se colocar no lugar dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que ter a personalidade forte. Vocês aceitariam saber? Nós aceitamos, obviamente, mas nós não nos recordamos a coragem que precisa ter para encarar que você vai reencarnar. E pode ser que aquela mãe que iria te cuidar não vá te cuidar e você pode ficar à mercê da sorte. Porque essa parte do abandono não está prevista por Deus. Então, o que acontece aí? Acontece uma reprogramação. É reprogramado. Não deu certo com aquela mãe, mas tem... Quanto será que a gente já abandonou? A gente não sabe, porque a gente não sabe quantas vidas a gente já teve. Então, eu deixo aqui para vocês o meu telefone, as páginas do grupo. Se quiserem mais informações, outras informações, a gente conversa por lá, que eu sei que eu já estourei o tempo, mas eu desejo de coração que vocês pensem nessas crianças. E aí, quem não quer adotar, mas quer ajudar, depois pode perguntar também, que nós temos o projeto Padrinho, que a gente pode ser padrinho afetivo, padrinho financeiro, padrinho profissional, de crianças que precisam da gente, precisam do nosso amor. Muito obrigado. E espero ter conversado com o coração de vocês. Obrigado, Renata. Você falou bastante. Ai, que bom.
Ficou muito bom, né? Antes de fazer a prece, acho que tocou o nosso coração, né? Eu também não tenho filhos, mas tem muitos que a gente cuida, né? Então, antes do Silvio fazer a nossa prece, o nosso centro tem recebido muitos livros muito bons, e aí a gente fez uma proposta de estar mostrando esses livros. Então, nós vamos ter um feirão, né, no dia 7. Sábado, neste sábado, a gente vai estar mostrando os livros para todos que quiserem. Vai ter um trabalho aí do pessoal da livraria. Então, vamos fazer a nossa prece, Silvia? Nós vamos pedir para todos os colegas que trabalham no passe que se posicionem em volta do salão. Senhor Jesus, divino médico das almas, o amigo incondicional de nossas vidas, profundamente agradecidos, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, para estudarmos a doutrina espírita esclarecedora. Somente a Tua bênção infinita, Senhor, é que poderia nos dar este presente, esta casa de oração, esta casa abençoada, que o Senhor nos oferece para o trabalho. Reunidos aqui em Teu santo nome, Senhor Jesus, viemos Te rogar, mestre amigo, o amparo, a proteção para nossas famílias, Senhor Jesus. Sabemos que a família é uma escola de almas. Muitas vezes, Senhor Jesus, dentro dos nossos lares, existe a dor, o sofrimento, a angústia, a desilusão e lágrimas amargas. Te suplicamos, Senhor Jesus, a bênção sobre nossas casas, sobre nossos relacionamentos. Ampara-nos, Senhor Jesus, esta missão grandiosa, que é a paternidade e a maternidade. Pedimos, Senhor Jesus, para todos os lares que se encontram em desalinho, crianças chorando pelos cantos, percebendo a desarmonia familiar, mães que abandonam lares, pais que fogem para lugares distantes, deixando seus filhos em situação infeliz. É para essas situações, Senhor Jesus, de desespero e dor, que o nosso grupo acanhado, modesto, simples, Senhor, roga as Tuas bênçãos em direção dessa necessidade. Que Teu amparo, mestre amigo, vá ao encontro da velhice desprotegida, daqueles que estão jogados pelas ruas, dementes,
perturbados, obsediados severos, irmãos que se encontram no nevoeiro da loucura. Que o teu amparo, Senhor Jesus, venha ao encontro dos irmãos desencarnados, que a tua bênção recolheu neste templo de luz, para aprender um pouco mais do teu Evangelho. Permita, Senhor Jesus, que as lições espíritas aqui recebidas grave em nossos corações e também nos corações dos irmãos desencarnados. Que elas, Senhor Jesus, sirvam de base para novas reencarnações mais equilibradas. Que o teu amparo, Senhor, vá ao encontro de todos os irmãos que aqui encontram-se em tratamento, que vêm procurar a nossa casa, angustiados, entristecidos, aflitos. É para eles, Senhor Jesus, que emitimos pensamentos de amor para essas necessidades. E para aqueles, Senhor Jesus, que aqui não puderam comparecer, encarnados e desencarnados, retira de nós a apagada cota de amor e leve em direção dos aflitos dos umbrais, dos suicidas, que se encontram em desespero. Encerrando, Senhor Jesus, nossa reunião como um gesto de tua misericórdia, pedimos nesse momento a bênção do passe para todos nós, encarnados e desencarnados. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos espíritos egrégios, benfeitores amigos que dirigem este templo, nós encerramos nossa acanhada reunião. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, Pai. Que assim seja.